Por que que eu preciso de barramento de neutro na minha instalação elétrica? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. O que nós estamos vendo aqui é a maneira que nós uníamos os neutros no passado. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Isso que vocês estão vendo aqui é uma cópia fiel do que nós fazíamos com os neutros, né? Os fios neutros no passado. A gente juntava todo mundo aqui decapado, fazia aqui aquele nó, tá? Trançava e depois passava fita isolante para não fechar mau contato no quadro, tá? Se de repente você deixasse descascada, a possibilidade de choques elétricos de curto-circuito seria bem maior. Então, obrigatoriamente, a gente passava aqui fita isolante em um pedaço bem maior do que o que eu estou demonstrando aqui. E por que que hoje não é muito recomendado, tá, que a gente faça desse modelo aqui, desse jeito? Na realidade, não é recomendado, tá? Não é questão de ser muito ou pouco recomendado, não é recomendado. Simplesmente porque toda vez que eu tinha um problema na instalação, era muito comum no passado nós falarmos de falta de neutro, ausência de neutro, ou na instalação ou no circuito. Quando era na instalação em geral, a gente se preocupava com o neutro principal, que vem lá da concessionária, tá? Então a gente media lá no padrão e vinha chegando até dentro do quadro. Era mais fácil de identificar, porque é um fio só chegando e você ia descobrir se ele estava ou não rompido. Nesse caso aqui, quando o problema era interno à instalação, você tinha que descobrir qual desses neutros aqui estava causando o rompimento, a ausência de neutro. No passado, essa ausência de neutro era mais grave do que hoje. Como assim mais grave, se é a mesma coisa? Hoje em dia, nós temos grande maioria dos eletrodomésticos e lâmpada acima de 220 volts. Tá? Por exemplo, a lâmpada de LED vai até 250 volts. Então, se me rompe aqui o neutro, e entra uma tensão ali em torno de 180 volts, não vai me queimar a lâmpada igual queimava com muita frequência no passado. Um rompimento de neutro no passado significava que você ia perder lâmpadas e equipamentos à tomada. Hoje em dia, como eu estava falando, a maioria dos equipamentos ou é bivolt ou tem a opção de você comprar 110 ou 220. Quando é bivolt, vai de 110 a 250, como é o caso da lâmpada de LED, se rompe um neutro em qualquer um dos seus circuitos, a possibilidade de queimar aquele equipamento ou a lâmpada vai ser menor. Tá? Ué, mas como é que eu vou saber se rompeu ou não um neutro? Como é que nós sabemos hoje, no dia de hoje, que um neutro rompeu na instalação? Normalmente você observa uma alteração no comportamento da lâmpada, micro-ondas não funcionam e outros circuitos começam a dar avaria. Quando você mede a tensão 110 e houve um rompimento naquele circuito, certamente você vai ter uma tensão diferente daquela para a qual o circuito foi calculado. Tá? Ou às vezes também não apresenta nada, dependendo do ponto que você está medindo. Então essa é a vantagem que nós temos quando nós instalamos o barramento de neutro, tá? O barramento de neutro, o que acontece aqui? Do jeito que está aqui, vamos dar uma olhada no barramento de neutro. Davi, como é que eu sei que esse barramento é de neutro? Porque ele segue a cor da ABNT NBR 5410. Está vendo aqui, ó, essa peça de fixação e de proteção aqui? Ela está na cor azul clara, indicando que esse barramento aqui é para o neutro. Se essa peça aqui tivesse na cor verde, indicaria que esse barramento
seria para o aterramento, tá? Então a identificação que eu tenho é a cor dessa base de fixação e de proteção aqui do barramento. Então esse barramento aqui, nós temos aqui, se nós contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parafusos. O que significa isso, Davi? Vamos imaginar que eu precise de 10 circuitos para neutro, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 circuitos independentes para neutro. E aqui o neutro principal que vem lá do seu padrão geral, lá do seu quadro de alimentação, lá do relógio, tá? Então ele alimenta aqui, vem do relógio da concessionária para cá o neutro principal, junto com as duas fases. E aqui você vai pegar esse neutro e vai multiplicar eles, ó, um para cada circuito independente que precisar de neutro ou que você fizer na instalação, tá? Então, e aí qual é a vantagem em relação a esse emaranhado de fio para esse barramento aqui, ó, organizado aqui, ó? É simples. Lembra que eu falei que quando havia um rompimento de neutro na instalação, eu tinha que desmontar esse nó todo aqui para identificar um problema? Imagine, para fazer isso aqui, eu tinha que tirar a fita, desenroscar todo mundo, ou seja, a instalação ia precisar estar desativada, totalmente desligada, tá? Em muitas situações você não pode desligar a instalação total, e ao fazer isso aqui você precisa, tá? Porque você afinal vai desconectar todos os neutros aqui e pode entrar uma tensão diferente no circuito. Diferente disso, nós temos aqui, tá? De repente houve um rompimento de neutro na instalação. Primeira coisa que eu verifico, peraí, o da concessionária está chegando? Perfeito, está chegando. Se o da concessionária chegar até aqui, eu sei que o problema está aqui nesses outros circuitos, tá? Um desses circuitos está causando um rompimento de neutro lá na instalação, em qualquer ponto da instalação. Seja um quarto, seja uma cozinha, seja uma sala, seja um banheiro. Independente de onde está, eu vou identificar aqui. Agora, se aqui não está chegando, então eu já identifico que o problema não é aqui. Embora quando não chegar aqui, o rompimento de neutro vai ser observado em todos os circuitos da casa, da instalação elétrica, tá? Então eu verifiquei aqui, está tudo ok? Então eu vou procurar aqui nesses circuitos quem é que está me dando o problema. É claro que quando a instalação ela é bem feita, lá no quadro geral, eu vou ter marcado lá, né, em cada disjuntor, cada disjuntor que pertence a qual cômodo, tá? E também a fiação que está chegando ali no circuito. Quando eu faço a instalação, eu identifico os circuitos independentes. Então eu vou observar lá circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Aí vou lá no disjuntor, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Então eu vou juntar uma fase, fechar um circuito e verificar se ali tem um problema ou não. Eu estou demonstrando apenas uma ideia básica, tá? Quando há um rompimento de neutro, quando a instalação é bem feita, você consegue perceber isso já no quadro geral. Olha, o meu quarto, o quarto do casal, está com a falha na luz. A luz está acendendo, apagando, está piscando. Ou o micro-ondas lá na cozinha não está funcionando. Ou a geladeira não está funcionando. Então, se você sabe a fase a qual ambiente pertence, você vai passar a fazer teste naquele ambiente. Por exemplo, eu tenho aqui o neutro do quarto, circuito 1. Então eu vou aqui no disjuntor e vou ver circuito 1. E eu faço testes, tá? Tanto individuais para os neutros quanto para as fases, de acordo com a argumentação do cliente. É claro que se nós olharmos fica bem mais bonito, né? Esse cara aqui instalado no seu quadro geral do que esse monte de fio. Mas, infelizmente, tá? Eu estou falando em 2023, tem muita gente que para economizar R$18, que é o preço dessa peça, opta por fazer isso aqui.
tá? Normalmente, quando eu dou um orçamento para a pessoa e dou uma lista de material, eu já incluo essa peça aqui, tanto essa quanto a de terra, tá? Muitas vezes o cliente pergunta, mas é preciso isso? O outro rapaz que veio aqui falou que não precisa, que é só fazer isso aqui assim que você mostrou aí. Não, então eu já parto do princípio que vai ficar tudo assim. Eu chego na pessoa, demonstro para ela os benefícios e os malefícios desse sistema e acabo convencendo a pessoa. Ô Davi, como é que eu sei que esse barramento é o adequado para a minha instalação? Normalmente, quem vai solicitar ele para você é o profissional, tá? De acordo com a quantidade de circuitos que tem na instalação, tá bom? Esse profissional aqui, o que ele pediu? Vamos ver aqui na embalagem do fabricante. Ó, ele pediu um barramento neutro. Como é que eu sei que ele é neutro? A cor azul da base de fixação e proteção. 11 terminais. Olha aqui, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terminais. E também ele falou que precisava ser pelo menos de 80 amperes. Então, é o que está na embalagem do fabricante aqui, ó, tá? É claro que para comprar um de 80, certamente o cálculo de demanda da instalação não chegou a 70, tá? Porque nós precisamos ter uma avaria, uma variação, não avaria, uma variação sempre para maior em casos de eletricidade bem dimensionada, tá? Vamos imaginar que chegou ali em 75, 70, 75 e o profissional falou, ó, precisa de um barramento de pelo menos 80 amperes, já nos ajuda muito. Então a quantidade de orifício significa a quantidade de circuitos que vai entrar aqui, tá? De neutro, tá? A potência da instalação possivelmente chegou lá na necessidade de um de 80 amperes, e se encaixaria no perfil perfeito, e assim foi comprado, e certamente você pode ter certeza, vai ficar 1000 vezes melhor do que isso aqui que nós estamos vendo. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço sempre a todos os participantes do canal, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.